Eu quero ler com vocês, tá? Eu quero ler com vocês só os 4 primeiros versos. Todos acharam? Então vamos lá. Romanos, capítulo 10, os 4 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à vontade, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque como igreja estamos aqui reunidos para cultuar o Teu nome. E nesse momento, Senhor, para escutar a Tua voz. Por isso te suplicamos, ó Pai, fala conosco. Traz Tua palavra, Senhor, direto aos nossos corações. Que toda distração, Senhor, que todo impedimento, todo embaraço seja lançado fora. E que Teu Espírito Santo, Senhor, aplique essas verdades em nosso coração e que nós possamos fazer dessas verdades atos de vida todos os dias, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos tomar assento? Meus irmãos, hoje nós continuamos aqui no capítulo 10. Domingo passado nós tivemos um momento de olhar aqui para o capítulo 10 de uma forma introdutória e vermos aquilo que o apóstolo Paulo está tratando para a sua comunidade leitora. Hoje, da mesma forma, nós continuamos aqui no capítulo 10, só que agora nós vamos tentar esmiuçar um mundo de coisas e de ensinos que as Escrituras Sagradas têm para nós aqui nesse texto. Eu quero olhar com vocês agora, de forma introdutória, 3 pontos daquilo que nós vamos estar vendo aqui nesses 4 versículos. Esses 4 versículos são muito profundos, eles tratam de assuntos muito pertinentes para a igreja. E esses assuntos foram muito caros para Paulo estar tratando ali com a igreja de Roma. 3 pontos. Observem, prestem bem atenção. O primeiro deles é esse: o autor do texto é um profundo conhecedor da predestinação. Paulo é um profundo conhecedor da predestinação e, ao mesmo tempo, um incansável intercessor e pregador às pessoas perdidas. Esse ponto é interessante, que ele aponta para um contraditório que muitos de nós levantamos hoje. Muitos de nós somos acusados e questionados da seguinte forma: para que vocês estão pregando? Por que vocês estão intercedendo? Não já estão salvos todos aqueles que devem ser salvos? Já não estão perdidos todos aqueles que estão perdidos? Então para que vocês continuam fazendo isso? Paulo é humanamente aquele que os principais ícones da fé, os doutrinadores dos dias de hoje, de tempos idos, beberam sobre predestinação. E quando você olha para Paulo, especialmente aqui nesses 4 primeiros versos, ele mostra com ensino e com vida um profundo conhecimento sobre predestinação, uma doutrina profundíssima sobre predestinação e uma vida incansável. Incansável em que? Pregação do Evangelho, oração e lágrimas, tanto por judeus quanto por gentios. E aí nós percebemos, não existe contraditório nenhum conhecer sobre predestinação, pregar e orar para o mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Por quê? Porque no fim das contas, só Deus sabe quem são salvos, só Deus sabe quem são os rejeitados. A nós cabe o papel da pregação, e essa foi a função de Paulo. Paulo, meus irmãos, ele pregou para todos,
a que ele conseguiu pregar. Você não vai encontrar, e eu faço um desafio para todos vocês. Pega os escritos de Paulo e pega também a narrativa de Lucas, que aponta a partir do verso 12 ali, a partir do capítulo 10, 12 diante, que centraliza-se a narrativa em Paulo. Você não vai encontrar Paulo pregando e falando assim: aqui está a comunidade dos salvos, vamos pregar só para esses daqui. Não, eles são rejeitados, não vamos pregar para eles. Não vamos orar por essas pessoas porque não compensa, porque eles estão perdidos. Você não encontra isso em Paulo. Você encontra um homem incansável, um homem que pregava para todo mundo que ele podia pregar, um homem que chorava, orava, pranteava e padecia dores pelos perdidos. Predestinação não tem nada a ver com você parar de pregar ou pregar só para os salvos, porque nós não sabemos quem são. Segundo ponto que nós vamos ver aqui: um povo zeloso por Deus, mas totalmente distante de Deus. E aqui é outro contraditório, só que esse contraditório é muito nítido. E quando eu vejo esse ponto aqui, introdutório para nós, eu me lembro daquele texto, se não me foge a memória, de Marcos 12, onde Jesus é questionado ali pelos religiosos, e um dos questionamentos, um religioso chega para Jesus e fala assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus faz o resumo, dos mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O religioso fica impressionado e ele traz uma resposta da resposta de Jesus que cativa a atenção de Jesus. Ele fala coisas profundíssimas ali, aquele religioso. Aí Jesus fala assim: vejo que você está próximo do reino dos céus. É esse ponto aqui, é esse camarada. O que é isso? É ruim estar próximo do reino dos céus? Não é ruim não, irmãos, é péssimo. Pensem numa linha desenhada, e essa linha desenhada significa que na parte de lá está o reino e na parte de cá está aquilo que não é o reino. Jesus está falando assim: você está na parte de lá do reino, você está vendo tudo do lado de dentro, você está ouvindo, está vendo, está até interagindo, mas está do lado de fora, mas você está muito perto. Esses eram os religiosos. Eles estavam tão perto, eles pareciam tanto, eles tinham tanto de Deus, mas estavam abaixo da linha que separava o reino. Esse zelo deles, o zelo totalmente fora da palavra de Deus. Aí quando nós trazemos para cá essa realidade, a gente começa a perceber que nós temos muito dessa carga religiosa. O que é isso? Nós estamos tão próximos do reino, tão próximos de Cristo, que parece que nós fazemos parte. Tem pessoas no nosso meio que se vestem como nós nos vestimos, falam como nós falamos, usam Bíblia, conhecem de Bíblia, mas quando você chega mais perto e tem um pouquinho mais de intimidade, você percebe que essa pessoa está tão distante. Você está perto do reino, você está tão perto do reino. O que isso significa? Você está condenado. Esse era o religioso, e nós vamos ver isso aqui com muita intensidade nesses 4 primeiros versos. E por último, a importância de Cristo para o homem. Sabe, irmãos, Paulo deixa muito claro aqui em todos os seus escritos a importância de Cristo. E eu vou te falar uma coisa bem clara para todo mundo, do mamando ao caducano: você pode ter tudo na sua vida: dinheiro, recursos, família, saúde, mas se não tem Cristo, você não tem nada. Você pode não ter nada disso que eu falei agora e muitas outras coisas, mas se você tem Cristo, se você é de Cristo, você tem tudo. Você não precisa de mais nada, nada. E aí nós olhamos para alguns contraditórios nos dias de hoje. Existem crentes fiéis ao Senhor, crentes, visivelmente crentes de Cristo, que por causa de algumas distrações e de alguns clamores inflamados dos dias de hoje, o crente se perde aos interesses do mundo. Fala assim: nossa, está faltando tanta coisa, eu deixei de ter tanta coisa, estou perdendo tanto tempo. Aí você fala: caramba, o cara está dentro do reino, é de Cristo, ama o Senhor, mas por causa das distrações, ele está preso nas coisas desse mundo. Estou vendo crentes
fazendo cursos de como ficar rico rápido. Você fala, rapaz, vendo crentes acreditando nessas patifarias, fique milionário do dia para a noite, mas é coisa rápida. Em 1 hora você tem a obrigação de sair da frente do seu computador e ficar milionário. Alcance o seu 1 milhão em 6 meses. Rapaz, e os crentes? Aí você fala, são crentes piedosos, não são ímpios, são crentes piedosos, mas por causa de distrações se perderam. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é de Cristo. Aí eu falo para as jovens e para os jovens. Tem muito, quem já foi jovem lembra dessa época. Nossa, encontrei o rapaz dos sonhos. Ele é bonito, ele é inteligente, tem família, tem estudo, tem isso, tem aquilo outro. Tem Jesus? Não, tem nada. Pode sair fora. Encontrei um feinho, encontrei uma feinha. Nossa, mas só graça, tem que recalchutar tudo. Tem Jesus? Tem tudo. A primeira beleza é que vem de dentro, é aquela que é renovada pela presença do Espírito Santo. Mas o problema é que nós olhamos e falamos assim, eu quero aquele, eu quero aquela, coisa linda, maravilhosa. Tem Jesus? Não, mas isso aí depois ele se converte, depois ela se converte. Ei, irmãos, o que tem de gente padecendo até os dias de hoje, o que tem de gente que saiu da igreja, o que tem de gente que se perdeu na fé por causa disso, depois se converte, não é brincadeira não. Nós precisamos de quê, pastor? De Cristo. E as demais coisas são secundárias. Se acontecer, amém. Mas o que nós precisamos é de Cristo. E Paulo vai tratar isso aqui, eu quero ver com vocês. Então, meus irmãos, vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no decorrer da leitura. Eu quero que algum irmão com voz de trovão fique de pé e leia o verso 1, fazendo favor. Romanos 10:1. Alguém, algum irmão com voz de trovão? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero olhar com vocês aqui em primeiro lugar a primeira palavrinha desse verso aí. O primeiro termo que Paulo usa aí, adelphos, né? Adelphoi. Irmãos. Por que nós temos que olhar essa primeira palavrinha? Interessante, ao usar esse termo, Paulo mostra fraternidade e vínculo com a sua comunidade leitora. Paulo tinha em mente que esse vínculo de irmandade é por causa da fé cristã. Você vai perceber que nem todas as vezes Paulo usa essa expressão irmãos, mas todas as vezes que ele usa essa expressão irmãos, ele está trazendo um vínculo de fraternidade. Ele está dizendo assim, eu estou me comunicando com alguém que é íntimo, mesmo estando à distância, mesmo estando longe, porque estamos debaixo do mesmo vínculo. Qual é o vínculo? A fé em Cristo Jesus. Observem, olhem na Bíblia de vocês, tem 3 textos que comunicam isso para a gente, que mostram que Paulo está tratando da mesma forma em outros lugares. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mais um texto, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 1, verso 2, perdão. Colossenses capítulo 1, verso 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo,
que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. E por último, 1 Timóteo capítulo 6, verso 2, diz assim: também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas obras. Ou seja, todas as vezes que Paulo usa a expressão irmãos, ele está trazendo isso dentro de um âmbito. Qual é o âmbito que está na mente de Paulo? Nós estamos debaixo da mesma fraternidade, nós somos filhos da mesma fé, nós estamos debaixo do pastoreio de Jesus Cristo. Paulo não está sozinho não. Jesus se faz não só aqui nesse primeiro momento, mas em outra vez mais aqui nesse bloco do verso 1 ao 4, a referência de Paulo. Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 12, verso 50. Mateus capítulo 12, verso 50. Mateus capítulo 12, verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aquele momento onde a família de Jesus chega lá e tem ele como estando em disparate, né? Aí fala assim: olha, sua mãe está ali te esperando. E ele fala assim: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E mais um texto para que nós possamos fechar aqui, capítulo 2 de Hebreus, verso 11. Capítulo 2 de Hebreus, verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar o quê? Irmãos. Paulo está totalmente enraizado em Cristo. E todas as vezes que ele manifesta com aqueles que são fraternos da fé, ele usa essa expressão, irmãos. Mas por que nós paramos aqui para nos atinarmos a essa primeira expressãozinha de Paulo? Porque biblicamente nós temos que responder duas perguntas importantíssimas. Quem são nossos irmãos? E biblicamente, quem não são os nossos irmãos em Cristo? A igreja dos dias de hoje tem errado muito nisso. Nós erramos muito nisso. Para Paulo, estava explícito quem eram os irmãos na fé. Para Jesus também estava explícito quem eram os irmãos. Mas para nós, muitas das vezes nós erramos nesse fato. Quem são os nossos irmãos em Cristo? Isso é importantíssimo, por quê? Porque quando eu sei quem são os nossos irmãos, eu sei qual é o tipo de conduta de vida que eu tenho que ter quando eu ando com o irmão em Cristo. E é muito importante eu saber quem não é meu irmão em Cristo, porque eu tenho que entender qual é o tipo de conduta que eu devo ter quando eu estou perto de uma pessoa que não é meu irmão em Cristo. A minha forma de falar, o que eu vou falar, o conteúdo das minhas palavras são diferentes. Por quê? Porque aqueles que são irmãos na fé, nós vivemos em edificação mútua, nós compartilhamos dos mesmos princípios, nós vamos para o mesmo lugar, nós temos a mesma base de verdade, nós temos as mesmas certezas, nós temos o mesmo histórico de vida, que foi um dia, independente se eu nasci no lar de crente ou se eu não nasci no lar de crente, um dia o Senhor interviu na minha história, mudou a minha história de vida e me chamou para ser filho. Eles não. Então eu não tenho como ter a mesma forma de conduta, a mesma forma de vida com essas pessoas. E quando você olha para Cristo, e quando você olha para Paulo, quando você olha para os discípulos, a verdade era essa. Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu tenho vocês não mais como servos, simples servos, eu tenho vocês como amigos.
O vínculo de relacionamento é muito maior. O servo não sabe onde está o seu senhor. O servo não sabe onde o seu senhor dorme. Os amigos não. Os irmãos não. Eles estão muito próximos. Quando você percebe como Paulo se relacionava com as igrejas onde ele estava, era totalmente diferente. Existia um vínculo fraternal. Por quê? Porque ele sabia que estava se relacionando com irmãos. Então, duas perguntas devem estar muito claras para nós aqui. A primeira delas é essa: biblicamente, quem são nossos irmãos? Os nossos irmãos em Cristo. Lembrem-se, nós temos nossos irmãos consanguíneos, que são aqueles da nossa família. Nem sempre os nossos irmãos consanguíneos, aqueles que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou filho do pai ou filho da mãe, é um irmão na fé, mas é um irmão. Agora, quem é o nosso irmão na fé? Não existe na Escritura o apontamento que diga expressamente o irmão na fé é aquele, esse, mas pelos textos que nós lemos e pelo que a teologia trata, os teólogos dos dias de hoje, os irmãos na fé são todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma primeira característica daquele que é meu irmão na fé. Ele crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a primeira evidência que ele é um irmão na fé. Aí a gente pode dizer assim: mas pastor, eu conheço tantas pessoas que dizem que acreditam no Senhor Jesus, que vivem para o Senhor Jesus, que têm a vida transformada pelo Senhor Jesus. Mas esse é o primeiro ponto. Existe outro ponto muito importante. O outro ponto é aquele que diz assim: são todos aqueles que vivem e que labutam para obedecer ao Evangelho de Jesus. Crer e não viver não é crer em nada. Eu creio em Deus, vive uma vida conspurcada pelo pecado, vive lambuzado pelo mal, é adúltero, é mentiroso, é violento. Que crença é essa? Tiago fala que o diabo crê e estremece, mas não obedece. Essas pessoas são assim, são filhos do diabo. Ser crente, ser de Cristo, é ter uma vida entregue ao Evangelho. Isso evidencia que existe irmandade em Cristo. Esses são nossos irmãos em Cristo. Essas pessoas, nós oramos juntos, nós compartilhamos textos bíblicos juntos, nós conversamos sobre a igreja juntos, nós conversamos sobre a propagação do Evangelho, sobre aquele grande dia que está por vir. Com essas pessoas, aí vem uma tônica, com essas pessoas, as maduras, as chamadas para tal, nós confessamos os nossos pecados, nós compartilhamos as nossas dificuldades, nós temos um vínculo de relacionamento diferente, porque existe compatibilidade. Nós cremos, esperamos e confiamos só em Jesus. Esses são os irmãos da fé. Agora, quem não são os nossos irmãos na fé? E agora o número aumenta significativamente, porque aqueles que não são nossos irmãos são os ímpios. Todo aquele que não foi alcançado pela palavra do Evangelho e que teve a vida transformada pelo poder da pregação do Evangelho, esse não é nosso irmão em Cristo Jesus. Nenhum é nosso irmão em Cristo Jesus. Segundo, e esse é perigoso, são todos aqueles que se dizem ser cristãos e não são. É o ímpio que parece de ser cristão e não é. Esse não é nosso irmão em Cristo Jesus. Paulo recomenda e ele fala assim: com os tais sequer assente à mesa para comer. E na igreja está cheio. Se veste como nós nos vestimos, falam como nós falamos, externamente parece que acredita naquilo que nós acreditamos, mas quando você chega mais perto, você começa a perceber que tudo aquilo são só patifarias, palavras jogadas ao vento, porque o que aquela pessoa é, na verdade, é uma ímpia, descrente, mentirosa.
inimiga do Evangelho. Como que isso acontece, pastor? É simples. Você olha para um crente de verdade, ele teme ao Senhor, ele se relaciona com Deus, ele tem vida de oração, ele ama meditar na palavra, ele ama conhecer assuntos pertinentes ao Senhor Deus, ele é uma pessoa inteirada nas coisas de Deus, ele ama fazer ao bem, ele ama estar com pessoas, ele ama conversar sobre o reino, ele ama cuidar bem da família, ele ama cuidar bem daquele que é próximo e daquele que está próximo um pouquinho mais distante, ele ama fazer o bem. Você não encontra palavras de baixo calão na boca dessa pessoa, você não encontra briga, você não encontra violência, são características de um crente. Agora, quando você olha para uma pessoa que está no nosso meio e tem todo o aparato de nós, quando você chega perto dele, você encontra uma pessoa que não medita na palavra de Deus. É uma pessoa que está ligada em tudo nesse mundo, nas redes sociais, nas notícias, nos convites para ser milionário, nos convites para ser sarado, nos convites das festas, das baladas, em tudo. É uma pessoa que não tem relacionamento profundo com os da sua casa, é uma pessoa que não tem relacionamento com os de fora, é uma pessoa que dentro da igreja ele é bem visto, mas quando chega perto dos relacionamentos é um relacionamento cheio de ruídos. Aí você começa a entender uma coisa: tem algo errado. Não é compatível com a vida do Evangelho, porque a vida do Evangelho, como ensina Paulo, no que depender de nós, tenha paz para com todos. Ele não tem paz nem com os de casa, ele não cuida nem dos seus. Esse não é nosso irmão em Cristo. E é esse que nós temos que tomar cuidado, talvez seja o mais perigoso de todos. E um terceiro grupo de pessoas que não pode ser considerado como nossos irmãos, são todos aqueles integrantes de seitas pagãs, principalmente seitas cristãs pagãs. Esses não são nossos irmãos em Cristo. Quem são esses, pastor? São todos aqueles que fazem parte daquilo que se chama igreja, mas nas suas igrejas tem, além da Escritura Sagrada, outros documentos de peso doutrinário, tanto quanto a Escritura. Existem homens dentro dessa igreja que dizem que a palavra deles é mais importante e relevante do que a Bíblia. São igrejas que dizem que nelas e os membros delas, só dela, estão salvos. São igrejas que dizem que nela, só ela, existem milagres. Esses lugares, por que eles não são considerados irmãos em Cristo? Porque eles têm uma fé em Jesus, não tem? Mas além de Jesus, eles têm a mesma fé em diversas outras coisas. Tem fé em Nossa Senhora, fé em Nosso Senhor, fé no pastor fulano de tal, fé na pastora fulano de tal, fé na denominação fulana de tal, e todos esses elementos são elementos salvíficos e santificadores, e tão importantes quanto a Bíblia, e tão importantes quanto Jesus Cristo. Então, nós não podemos considerar essas pessoas como irmãs em Cristo. Sabendo disso, nós temos que viver em parâmetro de discriminação? Não, de forma alguma. Nós só devemos separar como nós devemos nos relacionar com cada um. Com os crentes, vida de crente, testemunho, oração, súplicas, alegrias, aquelas brincadeiras gostosas que só os crentes sabem brincar. Olha, rotina boa de crente. Com os crentes, procurar no meio deles aqueles irmãos mais maduros na fé, para procurarmos ajuda e auxílio para sermos sustentados diante das nossas debilidades. Agora, com os demais, como é que nós nos relacionamos? Evangelização. Ministração do Evangelho com palavras e com vida. E principalmente, zelo e cuidado. Qual zelo e cuidado, pastor? Para que nós não venhamos produzir escândalos, porque tem muito crente que, por não saber dessas coisas, eles entram num contraditório, e nesse contraditório eles trazem escândalos para aqueles que não são crentes. Eu acho que vocês já ouviram tanto quanto eu
Vocês já perceberam quantas vezes as pessoas falam assim: eu ir para uma igreja dessa, eu dizer que eu sou crente, para ficar desse jeito, ter esse tipo de vida? Eu não, prefiro ficar aqui. Porque tem muito crente desavisado que esquece que a vida dele é uma exemplificação do Evangelho. Mas todo crente tem problema, todo crente tem dificuldade. E não tem como você viver sem problema e dificuldade. Mas aí a primeira coisa, a primeira luta, a primeira dificuldade, ele conta para um descrente. Aí um descrente que não entende o que nós vivemos e como nós vivemos, ele fala assim: se ele diz que é de Deus e é povo de Deus e está vivendo isso, para que eu vou ser crente? Nós temos que aprender como nos relacionar e com quem nos relacionar, meus irmãos. E como Paulo e como Cristo exemplificou, nós temos que amar ao extremo. Nós temos que revelar Cristo ao extremo, principalmente para aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos continuar aqui no verso 1 ainda. Os estudiosos de Paulo, meus irmãos, principalmente aqui do livro de Romanos, falam e mostram que Paulo usa esse termo irmãos quando ele está tomado de forte emoção, principalmente quando o assunto é relevante, principalmente quando ele está trabalhando sobre salvação, sobre forma de viver, e a forma de viver que impacta a eternidade. Paulo se emociona, Paulo se quebra emocionalmente. Observem só, Romanos 1,13, olha aí na sua Bíblia. Toda vez que Paulo vai falar sobre usar esse termo, e aqui principalmente no livro de Romanos, ele está com o coração dele bem apertadinho. Romanos 1,13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Ou seja, Paulo evoca a palavra irmãos novamente, e diante dessa palavra, diante do contexto do versículo, ele se encontra numa condição de impedimento, porque ele queria ir para essa igreja, porque essa igreja se fazia muito cara para Paulo, era um local muito querido e muito importante para a pregação do Evangelho. E Paulo ali consternado, ele entende que não pode ir, mas ele expressa: irmãos, eu queria muito estar aí com vocês, porque eu queria extrair frutos, eu queria extrair frutos espirituais, eu queria sair daí para ir para a Espanha, eu queria evangelizar, e eu queria que a igreja de vocês fosse uma financiadora, tanto em oração quanto em recursos, e sei que eu não posso. O coração fica compungido, apertado. Olha o segundo exemplo aí, Romanos 8, verso 12. Romanos 8, verso 12. Olha o que Paulo fala aí: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Nós somos devedores. Outro exemplo, Romanos 10:1 é o que nós estamos lendo. Vamos para outro texto, Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que este mistério, para que não seja presumido em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Todas as vezes que Paulo usa essa expressão irmãos aqui em Romanos, ele vai estar com o coração bem apertado. E observem, todas as vezes o assunto de salvação e relacionamento que está atentado para demandas salvíficas está dentro do escopo da palavra de Paulo. Paulo está com o coração bem apertado. Sabe o que mostra para nós aqui, irmãos? Paulo é uma pessoa que não é aquilo que as pessoas acusam, frio. Você estudou Bíblia demais, estudou teologia demais, você é frio. Não, Paulo não é frio. Paulo é um homem cheio de amor e caridade no seu coração. É um homem cheio do Espírito Santo, porque ele se revolve por dentro quando ele fala do Evangelho. Ele chora por pessoas, ele ama a missão do Evangelho.
E quando eu vejo essa expressão, essa palavra amor aqui, essa palavra amor que está relacionada com a palavra irmãos, que está ligada com salvação, deve nos chamar a atenção. Quantos de nós estamos vivendo assim? Quantos de nós estamos nos dedicando, irmãos, de verdade, com o coração e com as atitudes para a propagação do Evangelho? Quantos de nós estamos sendo mexidos por dentro pelo próximo? Por pessoas que são totalmente adversas, pessoas totalmente fora do contexto. Paulo está falando dessas pessoas e se aperta toda vez que fala sobre salvação. Paulo se aperta, Marcão, quando ele fala sobre aquilo que poderia ser do Evangelho. Sabe o que eu poderia ser? Caramba, se eu tivesse ido lá, se Deus tivesse dado a oportunidade, nós teríamos alcançado mais pessoas. Não conseguimos. Aquilo aperta o coração dele, aquilo dói no coração dele. Puxa vida, se a palavra tivesse continuamente sendo pregada em tal local, mais e mais pessoas estariam ouvindo a voz do Evangelho. Provavelmente mais pessoas estavam se convertendo a Jesus. Nós não estamos conseguindo. Aquilo apertava o coração dele. Sabe o que está no coração de Paulo? O reino de Deus. Sabe qual outra coisa que está no coração de Paulo? O reino de Deus no coração daquele que não tem reino de Deus. E Paulo é alguém que se comove por causa disso. Jesus, aqui de novo, é a referência de Paulo. Lembram? João 11:35 é o menor verso da Escritura. Jesus chorou. Jesus chega ali à casa dos seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, e ele observa todo aquele cenário: desespero, morte, perda, e ele se quebranta por dentro, se compadece com a dor do outro. Os dias estão passando, as más notícias estão sendo maiores do que as boas notícias, as desgraças estão sendo mais propagadas do que as outras coisas, e aí nós estamos percebendo que a gente está perdendo a sensibilidade de se emocionar, de se cativar pelas debilidades dos outros. Antigamente você via alguma coisa ruim acontecendo, você se perturbava ou até você se projetava para ajudar. Hoje, porque não posso perder tempo, porque eu posso até me complicar, porque não é da minha conta. Mas sabe o que é interessante? Quantos estão vendo uma pessoa caída no chão, filmando na rede social? A pessoa está para pular do prédio, as pessoas estão lá embaixo filmando e gritando: pula, pula. Você fala: meu Deus do céu, a pessoa está acabando de perpetrar um homicídio, a pessoa está filmando. Onde que nós chegamos, irmãos? Aonde que nós chegamos? O nosso nível de frieza, de secularização da vida chegou a tal ponto que a gente não consegue mais ver Jesus. A gente não consegue mais ver o que Paulo está falando com uma palavra só: irmãos, porque estamos distantes. Nós estamos vendo pessoas do nosso lado passando fome, passando sede, despidas, e passa de largo. É semelhante ao levita, ao sacerdote, que passaram e viram aquele homem jogado no caminho, na beira da estrada, no meio da estrada, que tinha sido roubado, espancado, estava ali semi-morto, e os dois passaram ao largo. Nós somos essas pessoas. Nós temos um espírito de levita em nós. Nós temos espírito de sacerdote, hoje cada vez mais evidente. Aumenta-se, pasmem vocês,
aumenta-se o número de filhos que colocam os pais no asilo. Já parou para pensar nisso, irmãos? Aumenta-se assustadoramente o número de filhos que colocam os pais no asilo. Mais ainda, aumenta-se o número de pais que se preparam cada dia mais financeiramente para que possam eles próprios irem para o asilo. Porque o pai não quer ser jogado pelo filho. Aí o que o pai faz? Para fugir, para jogar uma escama nos seus olhos, para ter a dignidade de não ser rejeitado, ele fala assim: filhão, fiz um pacote, juntei dinheiro a vida inteira e agora eu vou para uma casa tal, tem um monte de nome hoje para maquiar, para que eu possa ter o resto dos meus dias tranquilos, para ele ter um pouquinho de dignidade, para não falar assim: meu filho me jogou fora. Aí o filho, que é cheio de piedade, é mais um evangélico dos dias de hoje: ô papai, eu sou um homem sábio, vai sim, o senhor, a senhora são muito capazes. Como é que a gente vai entender Paulo? Como é que a gente vai entender Cristo? Tem jeito. Por quê? A gente não se compadece nem dos nossos pais, a gente não se compadece nem dos nossos filhos, nem dos nossos cônjuges. Vai se importar com outra pessoa que está no meio da rua? Vai se preocupar com o evangelho? Não, o evangelho é a demanda de Deus, ele é responsável por isso, então ele se vira. Só com essa pequena expressão no verso 1, vemos Paulo e também vemos como Cristo se envolvia com as demandas das pessoas, não só com o envolvimento emocional, o que eles faziam também, se entregavam. A vida deles se envolvia diretamente com isso. Nós somos o planeta, o país com o maior número de cristãos do mundo. Não era para ter ninguém passando necessidade nesse país, não era para ter ninguém morrendo à míngua nesse país. Aí nós vemos que tipo de cristianismo é o que nós vivemos hoje. A maioria de seitas e uma pequena parte de crentes fiéis estão ficando desapercebidos de demandas muito importantes, porque estão procurando ficar rico rápido. Tem uma tal de uma moça que foi presa agora aí, eu esqueci o nome dela, também não vem nem ao caso. As pessoas impressionadas: pais, como é que conseguiu? Olha como é que fica rica tão rápido. Você fala que o nível de entendimento de ficar rico para os crentes, para muitos crentes nos dias de hoje, está atrelado com isso. A moça acabou de ser presa, gente, pelo amor de Deus. As pessoas tendo inveja dos carros, do dinheiro, das viagens. Você fala: meu Deus do céu, onde é que está a cabeça desse povo? A moça acabou de ser presa. E o tal do tigrinho? Rapaz, o que tem de crente agora procurando agiota, o que tem de crente fazendo empréstimo, tem de crente precisando da família para socorrer, porque acreditou no tigrinho. Onde já se viu isso, gente? Enquanto nós estamos preocupados com os tigrinhos, nós estamos esquecendo das vidas, nós estamos esquecendo do nosso próximo, nós estamos esquecendo dos nossos pais, nós estamos esquecendo dos nossos filhos. Pai, toda vez que a gente chega muito perto aqui do nosso Senhor Jesus, a gente se percebe tão distante. Como crente, nós somos chamados a viver uma vida diferente. Nós temos que ter uma forma de conduta totalmente diferente. Como que nós vivemos a partir de então? Chorando pelas pessoas desse mundo, chorando com os que choram dentro da igreja, chorando com aqueles que estão no mundo perdidos, pedindo graça a Deus para que Deus possa ir e salvar e transformar o coração dessas pessoas. Como crentes, a nossa forma de conduta, de viver, é orando, clamando ao Senhor,
suplicando a Deus pelos perdidos, por todos os perdidos, porque nós não sabemos, nós não distinguimos, nós não fazemos, não queremos personificar a identidade de ninguém para dizer por esse eu oro ou por esse eu não oro. Nós oramos por todos. Como crentes, nós temos que evangelizar, irmãos. Como crentes, nós temos que evangelizar. É simples. Está vendo esse folhetim? Tem 2 artigos muito bacanas, tem músicas muito bonitas aqui. Deixa esse folhetim em algum local, é uma forma de evangelizar. Pastor, eu não consigo falar com ninguém. Eu sou tímido. Pastor, eu não tenho expressão. Eu sou gago. Precisa. Ora. Pega aquele folhetinho pequenininho, deixa no local. Eu não tenho nem coragem de entregar para alguma pessoa. Coloca na caixa de correspondência de alguém. Coloca no balcão de algum comércio. Pega um papelzinho desse, um boletinhozinho desse, coloca em algum local onde alguém pegue. Se não consegue fazer isso, invista em missões. Quantos missionários estão no mundo pregando a palavra do Senhor? Eu sei que o número é pequeno, mas ainda tem muita gente pregando o Evangelho. Eu conversei com uma missionária esses dias, ela falou o seguinte: pastor, o que está acontecendo nos dias de hoje é que as igrejas não estão abraçando a causa das missões. Tem muitos missionários, amigos meus, que estão desamparados, porque as igrejas que estavam ajudando e investindo, abandonaram. Abandonaram por quê, pastor? Porque essas pessoas se tornaram levianas e abriram mão da pregação do Evangelho? Não. Se exploda. Eu quero tacar gasolina no fogo para ver se apaga. Percebe? Esse é o cristianismo dos dias de hoje. Nós estamos tão distantes de Paulo, nós estamos tão distantes de Cristo, e ainda temos a coragem de bater no peito e falar assim: eu sou crente, eu sou crente, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aonde, irmãos? Aonde? Que essa palavra entre no nosso coração e mude, nem que seja isso aqui. Se mudar isso aqui, nesse grupinho aqui, a gente já consegue dar bons passos. O texto não para por aí, porque a gente ainda está no verso 1. Eu vou entrar só mais nessa demanda aqui. O verso 1 diz assim, nós ficamos na primeira palavra: irmãos. E Paulo continua: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Logo depois da palavra irmãos, Paulo diz assim: a boa vontade do meu coração. Aqui, meus irmãos, Paulo expressa um forte desejo do seu coração. Paulo não está dizendo assim: eu tenho um desejo sobre isso, eu tenho um pensamento sobre isso, até que eu quero essa coisa. Não, Paulo está dizendo assim: eu tenho um desejo no meu coração. É como se Paulo dissesse assim: eu tenho um profundo desejo, eu quero muito. O que, Paulo, que você quer muito? Que eles se salvem. O que Paulo está falando está lá no fundo do coração. Não são palavras de boca para fora, não são palavras de um pensamento ou de alguma aleivosia. Não, são palavras do fundo do coração, algo que alguém deseja muito, algo que alguém está muito inclinado para fazer. Com essa expressão, Paulo ensina algumas coisas importantes para nós. Ele amava aquele povo, ele estava envolvido emocionalmente com a questão dos judeus, ou seja, ele não estava falando de qualquer povo, ele estava falando de um povo que ele amava muito. Nós não sabemos, alguns historiadores tratam sobre isso aqui, mas nós não temos informações explícitas. Certamente Paulo deveria ter algum parente ali ainda, alguém mais próximo dentro do povo, mas Paulo não está falando dos seus parentes, se é que ele fala dos seus parentes, se é que ele tinha parentes. Ele fala de todo o povo. O que Paulo tinha dentro do coração era para todos, não era para alguns. Muitos de nós nos dedicamos à oração e à entrega pelos nossos. Salva os meus, Senhor, salva os da minha casa, salva, Senhor, ajuda e tal, e é justo. E os demais? Não, os demais o Senhor sabe.
Se Paulo tinha algum parente, se Paulo tinha alguém muito próximo, certamente ele orava com ênfase tanto quanto, mas aqui ele está falando assim: eu tenho um profundo desejo no meu coração que eles sejam salvos. A nossa oração sempre é destinada a todos. E aqui nós aprendemos com Paulo algo importantíssimo, e eu trabalho muito isso em aconselhamento bíblico, não porque é minha forma criativa de trabalhar, porque é minha forma reativa de encarar os problemas. Amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Ai, eu amo tanto vocês. Vocês não têm ideia o tanto que eu amo. Eu sinto tanta coisa boa por vocês. Isso é amor. Não, irmãos. Amor não é só isso. Amar é agir. Amor é ação. E aí nós percebemos que amor é uma coisa quase inexistente nos dias de hoje. Ai, eu te amo. Ai, eu morro por você. Ai, eu amo tanto você. Para Paulo, para o Senhor Jesus, para os demais apóstolos, para a instrução bíblica, amar não é permanecer no sentimento. Amar é agir, é fazer por. Paulo ora pelos seus. É uma demonstração de quem ama e insistentemente faz isso. Romanos 9, do verso 1 ao verso 5. Romanos 10, do verso 1 ao verso 3. Nós lemos isso domingo passado. Eu falei que eu ia voltar com vocês aqui para esses dois textos. Se vocês olharem para Romanos 9, do verso 1 ao verso 5, Paulo de novo faz o diagnóstico que eles estão perdidos, e Paulo vai um pouquinho além. Paulo fala assim: eu me faria anátema se fosse possível para que eles fossem salvos. Parafraseando, eu iria para o inferno se eles fossem salvos, se fosse possível. O que Paulo está ensinando? Eu estou disposto a pagar um preço de morte, de condenação, por causa dos meus compatriotas. Por que em aconselhamento eu trabalho muito isso de forma reativa? Porque não dá para trabalhar de forma criativa. Porque quando as pessoas chegam, elas chegam assim: ah, mas eu a amo. É mesmo? E quantas vezes você morreu por ela? Não, mas não é bem assim. Você fala: ah, esse amor é lindo demais. Esse amor não tem custos, né? É um amor sem preço. É um amor que não tem peso. É um amor leve. É um amor fácil. Aí você fala assim: isso não é amor. Amor necessita agir. Eu te perdoei, mas eu quero você distante, eu quero você longe. Eu te perdoei. Ah, que perdão bonito seu. Quer dizer que você perdoa, mas você quer ver a pessoa longe. Você é lindo, você é maravilhoso. É esse tipo de amor que não é compatível com a palavra. Paulo está demonstrando um amor por esses irmãos, e um amor de uma pessoa que ora insistentemente, e ao ponto de ter a noção que essas pessoas estão perdidas, e Paulo é muito categórico e claro: eu estou disposto a ser anátema, se possível, para que eles sejam salvos. Olha isso aí. Quantos de nós deveríamos ter a sua consciência assim: eu estou disposto a pagar um preço caro pelo meu casamento, estou disposto a padecer, a chorar, a pagar um preço alto. Não, mas isso aqui é muito caro, não dá para mim. Mas você não ama? Não é o seu cônjuge? Não são seus filhos aqui dentro da sua casa? Não são seus pais? Mas tudo tem limite, pastor. Aí você começa a entender que o amor que nós estamos trabalhando é um amor cheio de sentimentos. É um amor que está na pauta dos sentimentos, e os sentimentos que estão normatizados pela sociedade contemporânea. É o relacionamento aberto. Não, o meu relacionamento é aberto. Você casou com a pessoa? Casei, mas o meu relacionamento é livre e aberto. Eu posso... e aceita? Ele também tem. Esse é o amor que está chegando dentro das igrejas. E você fala: isso é amor? Não, relacionamento qualquer. Você faz o que você quiser, você entende. E você é livre. Você fala: isso é amor? Isso não é amor.
Amor é isso aqui. É alguém que sente dores e faz por. Olha o segundo exemplo aqui de Paulo. Paulo não só sentia, como também não só orava. Paulo pregava constantemente para os judeus. Presta atenção. Paulo não só sentia, nós vimos aqui no início do texto, verso 1, irmãos, e ele estava comovido quando falava irmãos. Ele não só orava, está aqui os textos, orava por esse povo. Paulo pregava. E aqui, meus irmãos, são inúmeros textos. Aí eu convido vocês, pega o livro de Atos dos Apóstolos. Aí eu tenho aqui como referência do capítulo 13 até o final do capítulo, até o final do livro. O que você vai encontrar, eu vou ler 2 versos com vocês. O que vocês vão encontrar lá em Atos vai ser isso aqui, ó. Atos capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Olha aí na Bíblia de vocês. Diz aí, ó: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles no Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediam. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus aonde, irmãos? Na sinagoga. Qual foi o primeiro lugar que Paulo e aqueles que estavam com ele foram? Sinagoga. Outro verso, e depois vocês vão procurar aí na Bíblia de vocês em casa. Atos capítulo 13, verso 13 e verso 14. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia da Pisídia, indo no sábado aonde, irmãos? Sinagoga. E você vai encontrar ainda Atos 13, 44 a 52, Atos 14, 1, Atos 17, 1, Atos 17, 10, Atos 18, 2, Atos 19, 8 e aí por diante. O que Paulo fazia? Ele chegava no local e o primeiro ponto de pregação era numa sinagoga. Paulo sentia por esses compatriotas uma dor tremenda no seu coração. Paulo orava por seus compatriotas, mas Paulo pregava. Ele não dava descanso para ele. Ele chegava e os primeiros a ouvirem a voz do Evangelho eram os judeus. Sabe o que é isso? Isso é amor. Amor não é um buquê de flores? Também. É só buquê de flores? Não. Amor não é uma poesia? Também. Mas não é só poesia. Amor é só uma palavra de dizer eu te amo? Também. Mas não é só isso. Amor é muito mais do que isso. Amar vai muito mais além. A prova disso é Paulo. A prova disso é Cristo. A prova disso é o que Deus fez por nós. Romanos 23, Romanos 9, 23 e 27. Paulo sabia e ensinou que poucos seriam salvos, mas pregou para todos que ele podia pregar. Olha aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 9, e aí eu vou parar por aqui, verso 23 e o verso 27. Diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Agora o verso 27. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo sabia que os de Israel que seriam salvos era um número pequenino.
seriam poucas pessoas, mas observa, Paulo está pregando para todos. Paulo está indo para todo local que ele chega, ele vai para sinagogas, porque ele está pregando para o máximo de pessoas que ele dá conta. Sabe o que é amar? É você ir até o máximo que você dá conta. E se você puder ir um pouquinho mais, isso é demonstração de amor, isso é viver amor. Isso era o que Paulo fazia, isso era o que Cristo fazia. Poucos vão ser salvos, eu não sei, parafraseando Paulo, eu não sei quem vai ser salvo, eu não conheço os salvos, mas eu estou pregando para todos e vou pregar para o máximo de pessoas que eu der conta. Por quê? Porque essa é a minha obrigação em Cristo. A boa vontade do meu coração, o que movia Paulo era o Evangelho de Jesus, que fazia com que a boa vontade do seu coração se tornasse pregação do Evangelho. Casados, que a boa vontade do coração de vocês, movido pelo Evangelho de Jesus, seja para cuidar do seu cônjuge. Pais, que a boa vontade do coração de vocês para com seus filhos, seja cuidar dos filhos de vocês. Filhos, que a boa vontade do coração de vocês, movida pelo Evangelho, seja cuidar dos pais de vocês. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar na patota do amor do mundo. Por último, tristezas, expectativas e até ser anátema por seus compatriotas. Paulo estava disposto. Para quê? Para que seus compatriotas conhecessem a Cristo. Verso 1, nós fomos até o finalzinho da primeira frase, com muitas lições e muitas obrigações para nós nos dias de hoje, porque Paulo ensinou tudo isso para essa igreja de Roma e dizendo assim: vivam isso ao extremo. Como sempre tenho falado com vocês, a igreja de Roma era pequenina dentro do Império Romano. Paulo, vamos destruir essa igreja para fazer uma rebelião lá dentro, vamos derrubar o Império Romano, vamos partir para a guerra, vamos pegar em armas. Esse não é o papel do crente. Ame. Eles não amam. Eles não cuidam dos seus. Cuidem. Eles não têm um relacionamento monogâmico. Tem de vocês. Eles têm uma pleiade, uma pluralidade de deuses. O Senhor Jesus é o Salvador da sua vida. Isso é viver o Evangelho. Nós nunca fomos chamados para sermos pessoas violentas. Nós somos chamados para viver o Evangelho do Reino de Deus, que é violência para esse mundo, que é loucura para esse mundo, que é inaceitável para as pessoas desse século. Quando você se faz e quando você é um crente de verdade, você se torna inaceitável dentro da sua casa, dentro da sua família e do lado de fora. Não precisa de armas não precisa chamar ninguém para a guerra, porque você vai estar com uma espada dentro da sua casa e qualquer ambiente que você estiver. Só viva o Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, Pai, por esse dia e principalmente pela oportunidade de cultuar o Teu nome e ouvir a Tua palavra. Rogamos a Ti em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, penetre em nossos corações e mude, Senhor, a nossa forma de viver. Transforme, Senhor, as nossas crenças e especialmente, Pai, jogue para longe de nós essas crenças tão infantis e essas despercepções que nós estamos tendo das demandas do mundo. Por favor, Pai, ajuda-nos a sermos crentes maduros, ajuda-nos a viver um amor verdadeiro, a sermos crentes verdadeiros e a falarmos e vivermos de Ti para os que estão dentro e para os que estão fora. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.